Shalom, meus amados. A paz perfeita e plena do Senhor. Bora para mais uma live de leitura? Live de leitura, estamos lendo Isaías. Estamos lendo o livro de Isaías. Estamos lendo a Bíblia completa e estamos no livro de Isaías, né? Estamos no capítulo 15 ou 16, algo assim. Vou ver aqui, verificarei. Sejam bem-vindos. Live de leitura e estudo, tá? Nós conversamos sobre o que estamos lendo, não é só uma leitura. Nós vamos conversando sobre aquilo que estamos lendo. Ok? Isaías. Já lemos tudo isso. Nós já lemos até o 18. Vamos começar o 19. É isso mesmo. Salve, Mateusito. Achou que a gente estava no 15, 16. Já estamos no 19. É isto mesmo? É isso mesmo. Caramba, vamos começar o 19. Quando o chofar for soprado, ouçam. Eu lembro de ter lido essa parte. Isso mesmo. Bora, vamos orar. Vamos orar. Antes de começar a leitura. Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui reunidos no Teu nome, no Teu santo nome, Senhor, para recebermos de Ti, Pai, a Tua orientação, o Teu direcionamento, para conhecermos mais de Ti, mais do Teu caráter, mais dos Teus planos, do Teu plano perfeito de redenção, mais sobre aquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor já fez e que o Senhor fará, para recebermos mais do Senhor, mais da Tua correção, da Tua exortação, do Teu alinhamento. Senhor, nós estamos aqui porque queremos, Pai, ir mais profundo no nosso relacionamento contigo, te compreender melhor, entender melhor, Pai, o teu caráter perdoador, abençoador, a tua graça, mas entendermos também como isto caminha com a tua justiça, Senhor, com a tua disciplina, Senhor. Pai, nós te pedimos, acampa teus anjos de guerra ao redor das nossas casas, não permita, Pai, que nada atrapalhe, Pai, este momento, que nós possamos estar totalmente entregues, Pai, a Ti neste momento, recebendo do Teu Espírito Santo aquilo que precisamos, Pai, de forma individual e de forma coletiva, como igreja Tua, como nação escolhida pelo Senhor. Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, tira todas as vendas, para que possamos ter um entendimento completo da Tua Escritura, da Tua Santa Palavra, Senhor. Retira, Pai, os tampões e as vendas que foram colocadas, Senhor, ao longo do tempo, para que nós possamos, com o Teu Espírito Santo, ter a Tua Palavra revelada, Senhor, de forma plena, completa, nos salvando, nos curando, nos libertando, nos direcionando, nos conduzindo. Senhor, prepara as nossas mentes e os nossos corações como solo fértil para a semente da Tua Palavra. Senhor, que não sejamos roubados, que as sementes lançadas não sejam roubadas, mas cresçam, floresçam, frutifiquem. Pai, nós te agradecemos e consagramos mais uma vez este momento a Ti. Faz do Teu jeito, Senhor.
O Senhor sabe, bem sabe, que sozinha eu não consigo. Capacita-me então, Senhor, em sabedoria, em discernimento, em revelação da tua palavra. Que seja o Senhor falando e não eu. Que sejam os teus pensamentos e o teu entendimento e não o meu. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Uma água. Tomar água. Coloquei o umidificadorzinho aqui do lado. Me ajude, hein, o umidificadorzinho. Bora lá. Vamos ler na tradução original. E aí... Vamos ler na tradução original e qualquer coisa a gente vai pegando as outras traduções. Vou deixar aberta já. Pra gente ir olhando. Tá sono! Profecia contra o Egito está na minha NVI. Ela tem um subtítulo. Tá? Profecia contra o Egito. Vamos lá, vou deixar aberta as versões, mas eu vou ler na original. No que está na Antigo Testamento em hebraico. Bora. Profecia sobre o Egito. Lembrando, tá, que está falando aqui profecia sobre o Egito, mas que o Egito é uma representação, nós bem sabemos, né, do mundo. Do que é mundano, do que não pertence a Deus, tá? Do que é dominado por Faraó, que nós também fazemos uma comparação aí com Satanás, com Ra-Satã, bom? Então, é uma analogia, tá? Então, vamos estar falando sobre o Egito, mas dá para fazer uma analogia também com o que acontecerá com quem não pertence a Deus, com quem está no padrão do Egito. Beleza? Vamos lá. Profecia sobre o Egito. O Eterno cavalga sobre uma nuvem veloz e vem ao Egito. E ante sua presença... estremecem seus ídolos e se funde seu coração. Incitarei o Egito contra ele mesmo. E pelejará cada um contra seu irmão, cada um contra seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Incitarei o Egito contra ele mesmo. Pelejará cada um contra seu irmão, cada um contra seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Tornar-se-á vazio o espírito do Egito, e vãos se tornarão os seus conselhos. Eles buscarão seus ídolos e divindades, seus magos e feiticeiros, e entregarei os egípcios a um cruel tirano, e um rei opressor os dominará, diz o Senhor, o Eterno dos Exércitos. Buscarão seus ídolos e divindades, seus magos e feiticeiros. E faltará água no mar, e o rio será totalmente drenado. E estancarão todos os rios, as torrentes do Egito se transformarão em terra seca, fenecerão os juncos e os lírios dos charcos, o musgo das margens do Nilo, e tudo que ali se vier a plantar será arrastado e desaparecerá. Também os pescadores se lamentarão, ficarão enlutados os que lançavam no Nilo seus anzóis, e esfomeados os que nele atiravam suas redes. Também os que urdem o linho cardado e os que tecem algodão ficarão com o coração pesado. Serão destruídas as fundações dos construtores de barragens e eles sentirão conturbadas suas almas. Sentirão conturbadas suas almas. Os príncipes de Tsoan são totalmente nécios. Nécios, se eu não me engano, idiota. Vamos ver como que tá aqui na NVI 11.
Os líderes de Zoan não passam de insensatos. É mais bonitinho. Os mais sábios conselheiros do faraó fazem proposições insensatas. Como lhe podeis afirmar, somos filhos de sábios e descendentes de antigos reis? Onde então se encontram teus sábios? Que te informem agora e que saibam que o Eterno dos Exércitos se propôs a fazer. O que o Eterno dos Exércitos se propôs a fazer ao Egito? Tolos se tornaram os príncipes de Tsoan e desorientados os dirigentes de Novo. Provocaram a ruína do Egito. Os líderes de suas tribos desnortearam-nos de seus caminhos. O Eterno neles insuflou o espírito de insanidade, em virtude do qual fazem o Egito falhar em todas as suas ações, como um homem embriagado tropeçando em seu próprio vômito. Não haverá quem possa fazer algo em benefício dos egípcios, nem pela cabeça, nem pela cauda, dos mais altos aos mais simples conselheiros reais. Nem árvore frondosa, nem um junco, os que se julgam forte e os que se reconhecem fracos. Naquele dia, o Egito se assemelhará a uma mulher, pois tremerá e sentirá pavor ante o mover das mãos do Eterno dos Exércitos, que sobre ele estará erguida. E o Egito se sentirá aterrorizado ante qualquer menção à terra de Judá. Será dominado pelo medo ante o propósito que contra ele estabeleceu o Eterno dos Exércitos. Naquele dia, existirão 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e que jurarão somente pelo Eterno. Uma delas se chamará Cidade da Destruição. Naquele dia haverá em plena terra do Egito um altar e em sua fronteira um pilar, ambos dedicados ao Eterno. E servirá como marco e testemunho perante o Eterno dos Exércitos, por toda a terra do Egito, pois ao erguer seu lamento ao Eterno por causa de seus opressores, ele lhes enviará um Salvador que os defenderá e libertará. E ele se tornará conhecido na terra do Egito. Os egípcios naquele dia o reconhecerão. Sim, eles o reverenciarão com oferendas e sacrifícios, e lhe farão uma promessa e a cumprirão. E ele purgará o Egito, ferindo e curando ao mesmo tempo, e eles se voltarão para o Eterno, que se deixará apaziguar e lhes trará salvação. E haverá então uma larga estrada que irá do Egito à Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios à Assíria, e juntos adorarão ao Eterno. Naquele dia Israel será o terceiro na aliança com o Egito e a Síria. Uma bênção para a terra, pois o Eterno dos Exércitos o abençoou, dizendo: abençoado seja o Egito, meu povo, a Assíria, produto de minhas mãos, e Israel, a minha herança. Bom, primeiro fala que o Eterno vai deixar com que eles passem, sofram pelas coisas que eles mesmos fizeram, vai colocar um contra o outro. Fala que eles vão sentir medo, que eles vão buscar os seus magos, os seus feiticeiros e não vai adiantar de nada. Aí fala que eles vão sentir o peso da mão de Deus, certo? Depois deles sentirem o peso da mão de Deus, aí eles vão se lamentar porque não conseguiram ajuda com nada do que eles buscaram, nem com deuses, nem com ídolos, nem com magos, nem com feiticeiros, com nada. Vão se lamentar, e quando eles se lamentarem, o Senhor virá com graça e misericórdia, porque Deus lhes enviará um Salvador que os defenderá e os libertará. Então, Deus vem com juízo, usando a própria maldade deles.
Deus deixa com que eles busquem aquilo que eles acham que vai salvar, para que eles se frustrem e percebam que o que eles estavam seguindo e fazendo era errado. Isso lembra, nosso capítulo lembra muito a minha conversão e a conversão do Alan. Nossa, demais da conta. É isso mesmo. Deixou a gente se afundar na própria lama. Aí a gente buscou o que a gente estava acostumado. Nada resolvia. Nem os demônios que a gente procurava, nem os demônios dos amigos, porque íamos em tudo quanto era terreiro, buscando ídolos, os deuses, os orixás, os guias, nada funcionava. Até que a gente percebeu que estava no caminho errado, se lamentou, se prostrou, se arrependeu, assistiu a minha pregação. Se não assistiu a minha pregação de sábado, vai assistir. Não é um pedido, é uma ordem. Todos vocês que já ouviram para assistir e não assistiram, estão trazendo juízo sobre si próprios, tá? Porque o Senhor mandou assistir e não estão assistindo. É isso aí. Porque o Senhor está falando e vocês estão ignorando o que o Senhor está falando. É tempo de arrependimento. É mês de Elu, é festa das trombetas. É festa das trombetas no físico. Começa segunda. E é festa das trombetas espiritualmente falando. Estamos no tempo da festa das trombetas. Vai assistir a pregação sobre arrependimento. Depois do arrependimento, o Senhor manda o Salvador. Ah, mas o Senhor já mandou Yeshua, e Yeshua é o nosso Salvador, é. Mas se você não se arrepende, você não acessa o sacrifício de Yeshua. Falei disso na live. Na live não, na pregação. Vá assistir a pregação se você não assistiu. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. A gente tem tempo, a gente não tem a prioridade. A gente não tem a vergonha na nossa cara. É isso que a gente não tem. Porque quando é algo que é do nosso interesse, do interesse da nossa carne, a gente arranja tempo. Né? É isso aí. Tem tempo sim. Tem tempo sim. Põe um fone de ouvido, vai fazendo as coisas, vai ouvindo. Que é vergonha na sua cara. Arrependimento primeiro. Depois vem o Salvador. Jesus já veio, mas só acessa Cristo quem se arrepende. Entendeu? É, né, dona? Tô de olho na senhora. E não sou eu que tô de olho não, hein? Se fosse só eu, você tava bem. O Senhor tá bem de olho na senhora. Ó, cadê? Salvador que os defenderá e libertará. O Senhor já tinha mandado Jesus. Eu já conhecia Jesus. De ouvir falar, não de viver, não de acessar, porque não tinha um arrependimento. Entendeu? Não tinha um arrependimento genuíno. Eu achava que eu estava no caminho certo. Então o que o Senhor permitiu? Que tudo aquilo acontecesse. Por quê? Porque é da vontade do Senhor que a gente faça o retorno. Coloquei um pequeno trecho da pregação hoje no Rios. A vontade da Techuvá nasceu do coração do Senhor. Ele teve vontade que nós retornássemos a Ele quando nós pecamos. E Ele continua tendo essa vontade. Por isso que Ele fala, e refale. Fala de novo. E fez eu fazer uma pregação todinha falando disso. Porque a vontade dele é que a gente volte a Ele. Aqui, meu povo, olha. A hora que o Egito, que é acabei de falar, é o, como é que fala? Ô Senhor, a representação de tudo que há de ruim. A hora que o Egito se lamenta, ele vem com salvação sobre o Egito também. Fala, você achou que ia acabar assim? Eu não achei que ia acabar assim o capítulo. Eu achei que ia acabar, destruir com o Egito. Não, o Egito se lamenta, ele, tá bom, eu salvo vocês também. E ainda chamo de meu povo. Porque olha aqui no final, ó, abençoado seja o Egito, meu povo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Conta pra mim. É o Deus que me salvou e salvou o Alan. E hoje chama a gente de filho. Esse é o nosso Deus.
misericordioso, longânimo, que é tardio em irar-se, muito compassivo, mas que nos respeita. Ele chega quando a gente dá espaço. Ele chega quando há arrependimento genuíno, quando a gente procura, senão... Certo? Na cara, que loucura. Abençoado seja o Egito, meu povo. A Assíria, produto das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Por quê? Deus ama quem a gente detesta. Lembrei da musiquinha que eu pus aqui esses dias nos stories. Deus ama quem a gente detesta. Ele criou todas as coisas, meu povo. Somos todos criatura. Nos tornamos filhos pela graça e misericórdia. Mas o Senhor, ó, produto de minhas mãos. O Senhor tem amor e compaixão pelas coisas que Ele criou. Por todos. Todos podem acessar a bondade, generosidade, misericórdia e graça do Senhor. Basta que se lamentem, que se arrependam. E se preciso for, o Senhor deixa ir para a lama, se afundar, quebrar a cara, dar mal em todas as coisas, até se voltar a Ele de verdade. Aliás, Ele falou isso no grupo da igreja, no grupo de comunhão, Ele fez eu colocar isso. Estão... Ô, Pepe, traz o WhatsApp para eu ler exatamente o que Deus falou, para eu não falar da minha boca. Traz o seu WhatsApp no grupo da comunhão da igreja, para eu não falar da minha boca. Passam fome porque não aceitam o convite. Choram porque não comem. O Senhor falou que Ele estava fazendo um banquete. Passam fome porque não aceitam o convite. Choram, minto, ele falou do banquete, mas ele falou da passagem de Lucas, que tem uma festa, que Yeshua fala essa passagem, da festa das bodas, que ele convida, prepara um banquete, convida e as pessoas não vão. Aí fala, vai às ruas e vai chamando, e alguns vão, outros não vão, enfim. E aí ele colocou, passam fome porque não aceitam o convite, choram porque não comem, estão perdidos porque fogem, adoecem porque vomitam o que comeram, ou seja, alguns vão, comem, mas saem de lá e vomitam, não absorvem, por isso adoecem. Não têm forças porque não comem o que está sendo servido. Se sentem sós porque não se sentam na mesa do Pai. Então Ele permite, Ele oferece. Você não quer? Então Ele permite que você adoeça, Ele permite que você sinta fome, Ele permite que você sinta sozinho, Ele permite as coisas. Ele não faz, mas Ele permite. Pra ver se você percebe, caramba, que nem o filho pródigo. Eu tenho um pai que tem um banquete lá pra mim, eu tô aqui fazendo o quê? Entendeu? Os manjares do mundo não estão me sustentando. O Egito. Os manjares do Egito não estão me sustentando. Os ídolos que eu sigo, os magos, os feiticeiros que eu procuro, as coisas que eu faço não estão me adiantando. E aí eles recorrem ao Senhor. A generosidade do Senhor é algo impressionante. Eu não sei vocês, mas eu... Meu
Ai, ai. É importante entender que eles não apenas se lamentam, mas eles vão ao encontro do Senhor, tá? Olha como tudo tá ligado. Isso aqui tá ligado com o que eu falei, com o que eu preguei no sábado. O Senhor é um Deus que não faz nada por acaso. Tá totalmente ligado com o que eu falei no sábado. Eles erguem um lamento, mas ó, eles buscam o Senhor, ó. Um altar e um pilar dedicados ao Eterno. Adianta dizer que se arrependeu e não buscar o Senhor. Não é um arrependimento genuíno. Falei isso na live, na pregação. Um arrependimento genuíno que não busca o Senhor não é arrependimento. É medo, culpa. Quem se arrepende de verdade busca o Senhor. Tem meio termo. Ó, vamos ver na outra versão. Naquele dia, versículo 19. Naquele dia haverá um altar dedicado a Adonai no meio da terra do Egito, bem como uma coluna para Adonai em sua fronteira. Isso será um sinal e testemunho para Adonai Tsavaot, ou seja, o Senhor dos Exércitos, na terra do Egito. Quando clamarem a Adonai por socorro, por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador para defendê-los e resgatá-los. É nós todinho. Ô Senhor, foi assim que o Senhor fez com nós, né? Tchutchuco lindo. Defendê-los e resgatá-los. O Senhor nos defendeu e nos resgatou, é isso mesmo. Então, ó, altar dedicado e clamarem por socorro. Ou seja, você busca a Deus e você se coloca humildemente prostrado diante do Senhor. Reconhecendo que você sem Deus não é nada, é porcaria nenhuma. E aí você dá espaço para que ele possa te defender e te resgatar. Porque se você acha que por conta própria tu pode, tu consegue. Se a tua autossuficiência, certo? Te coloca num padrão que você não precisa, o que Deus vai fazer? Tu acha que tu consegue? Tu não dá espaço pro Senhor? Adonai se fará conhecido no Egito. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, farão votos a Adonai e cumprirão os votos. Contudo, Adonai ferirá o Egito, o ferirá e curará, para que voltem para Adonai. Presta atenção, é assim que o Senhor trabalha e funciona. Ó, ferirá o Egito, ferirá e curará. Foi assim que ele nos resgatou da nossa sepultura. Eu e o meu marido. E a minha família, né? Meus filhos, por consequência. Nos feriu e nos curou. Porque se não tivesse nos ferido, a gente estava até agora achando que a gente conseguia fazer tudo sozinho. Nós e os demônios. E colocavam na nossa cabeça que a gente era o máximo. Nossa, vocês são o máximo. Vocês são os bambambam.
E nosso ego, oh, nós somos mesmo, hein? Nossa, nós somos demais da conta. As pessoas entram aqui doente, sai curada. As pessoas entram aqui com o casamento destruído, sai com o casamento todo certinho. Nós somos o máximo mesmo. Nossa, nós manda bem nas macumbas. Nós é top. É, meu povo. Curei no seu nome, expulsei demônio. Jesus, não te conheço, é nós todinho. Oxi. Porque vocês acham que nós usávamos o nome de quem? É, meu povo. Quando tinha as coisas de libertação, os demônios vinham usando o nome de Jesus. Você que acha, falou o nome de Jesus não é demônio, acha que é assim que funciona? Não é não. Eu já vi demônio expulsar demônio usando o nome de Jesus. Cada coisa que a gente viu. Aí a gente achava que a gente estava no lugar certo. Teatro. O demônio é ótimo em fazer teatro. Ótimo. Excelente. Em iludir, em fazer teatro. Ótimo. Ótimo. E vocês querem saber? Eu agradeço ao Senhor pelo tempo que Ele permitiu que a gente ficasse lá. Porque isso nos capacitou para o nosso chamado, para abrir os olhos dos cristãos que acham, entendeu? Que porque curou, expulsou demônio, fez alguma coisa, tá com Jesus e pronto. Não é assim que funciona. Não é. Ouvirá as suas orações e os curará. O Senhor é um Deus sempre disposto a ouvir as nossas orações quando nós nos voltamos de forma sincera a Ele. Bendito seja o Egito, meu povo, Ashur, a Síria, a obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. Certo, meus amados? Então, o que a gente pega daqui deste capítulo? Que o Senhor é bondoso, generoso, misericordioso e gracioso, muito, infinitamente mais do que a gente consegue compreender, do que a gente consegue imaginar. Que para aqueles que nós pensamos assim, o Senhor tem que vir com que a gente quer misericórdia para nós e justiça para o outro. Quando é para o outro é justiça, quando é para nós é misericórdia, né? Então, para que aqueles que a gente quer justiça, o Senhor também tem plano de misericórdia. O Senhor tem plano de misericórdia para todos. O Senhor tem plano de graça redentora para todos. E Yeshua morreu para todos. Para aqueles que tu gosta e para aqueles que tu não gosta. Viu, Brasil? Para aqueles que estão de verde e amarelo e para aqueles que estão de vermelho, viu, Brasil? É sempre bom lembrar. Jesus tem plano redentor para todos. Para todos. O Senhor tem plano de salvação para todos. Portanto, vigiem os vossos pensamentos, a vossa conduta, a vossa ação, o vosso desejo. Vigiem. Vigiem. Não odeiem o seu irmão. Orem por ele. Não importa quem é. Porque o Egito, que é o como é que fala? Egito, que é o referencial de tudo que é de ruim, quando a gente fala na palavra de Deus, tudo que é de ruim a gente coloca como se fosse o Egito. O Egito está aqui sendo colocado por Deus como meu povo. Por quê? Porque se arrependeu. Então, nós precisamos entender que com o arrependimento todos podem ser salvos. O Senhor não faz distinção. Com o arrependimento genuíno, todos são salvos.
E que o plano do Senhor, para que haja redenção, para que haja um arrependimento, muitas vezes é deixar as coisas irem de mal a pior. Deixar o desolamento vir, o medo vir, a pressão a consequência do mal que a pessoa está fazendo, ou que aquela nação está fazendo, vir à tona, de forma opressora, para que eles sintam o peso, tentem resolver da forma como acham que vai dar certo, não conseguirem e falarem, uau, eu tenho que me voltar para Deus. Tá? Ficou claro? Quem tá aqui? Ficou claro, Mateuzinho e Morize? Vou pro capítulo 20. Então, o Senhor fere e cura. O Senhor permite que o mal venha, para que clamem a Ele, se arrependam e Ele possa consertar. Meu povo, quer um conselho? Faz que nem o Egito, não. Se arrepende antes de Deus ter que ferir. Você sabe que está fazendo alguma coisa de errado? Se arrepende antes do Senhor ter que ferir você, para você se arrepender de verdade. Ora para o Senhor. Senhor, me dá uma unção de arrependimento genuíno. Que eu não precise chegar num grau que o Senhor tenha que me ferir para eu me voltar para o Senhor de verdade. Que o Senhor tenha que me tirar tudo para eu entender que o Senhor tem que ser prioridade. Me faz eu me arrepender antes que eu tenha que adoecer para eu pensar, caramba, o que eu fiz não estava legal. De eu ter que ir para um hospital, num leito, e só ter a Deus para recorrer. Não ter minha conta bancária, não ter meu trabalho, não ter meus amigos, não ter nada para recorrer a não ser ao Senhor. Para eu ter tempo de buscar ao Senhor. Fico pensando quantas pessoas estão adoecidas porque falaram que não tinham tempo para buscar o Senhor. Nem Ele fez na pandemia. Ah, não tenho tempo para buscar o Senhor, não tenho tempo para buscar o Senhor, não tem? Todo mundo para dentro de casa, vamos lá. Não brinquem com o Senhor. Se o Senhor já deu uma orientação para vocês, sigam a orientação. Se vocês têm conhecimento do que precisa ser feito, façam. Não brinquem com o Senhor. Capítulo 20. No ano em que, enviado por Sargon, o rei da Síria, Tartã, veio a Ashdod, e contra ela lutou e a conquistou, o Eterno falou a Isaías ben Amoz, dizendo, ande, estende minha perna, ande, despe a vestimenta de teu corpo e tira as sandálias de teus pés. E assim ele fez, passando a caminhar desnudo e descalço. Quem que passou anda pelado? Isaías. Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Senhor? Não. O Senhor nunca me comparou com Isaías, né? Amém. Só com Ezequiel e Jeremias. E o Eterno disse, assim como por 3 anos andou meu servo Isaías, caramba, você 3 anos peladão, desnudo e descalço, para servir de exemplo ao Egito e à Etiópia, assim conduzirá o rei da Síria os cativos do Egito e os deportados da Etiópia, jovens e velhos, desnudos e descalços, com seus lombos expostos, para a vergonha do Egito. E desfalecidos e envergonhados ficarão os que confiavam na Etiópia e se glorificavam no Egito. E, ante isto, dirá o morador das plagas costeiras, Judá, se assim foram derrotados aqueles de quem esperávamos auxílio para nos resgatar do rei da Síria,
Como poderemos ter esperança de escapar? Interessante ter caído isso hoje, porque ontem eu falei do clamor lá pelo Brasil, que as pessoas estão pensando em fazer, tal, que eu compartilhei, e depois eu fiz um reels explicando sobre esse clamor, para que as pessoas não deturpem, né? E na explicação, se você não assistiu, assista, eu coloquei sobre a nossa confiança, estar em carros e cavalos ainda. Muitas pessoas ainda confiam em carros e cavalos, em vez de confiar no Senhor dos Exércitos, Adonai de Savaot, aquele que é o Rei dos Exércitos, certo? Que é onde deve estar a nossa confiança. E aí aqui acabou de cair isso, ó. Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e nos livrar do rei da Síria. E agora? Como escaparemos? Então, muitas vezes, o Senhor deixa aqueles que você colocou a sua confiança ficarem nus, descalços e serem feitos prisioneiros, para você entender que a tua confiança tem que estar no Senhor. Viu, Brasil? Só um pouquinho de coincidência do Senhor aqui hoje, né? Às vezes o Senhor deixa aquele que você colocou sua confiança, ó, de quem você esperava auxílio para te resgatar do rei da Síria, viu? Ficar desnudo, descalço, com o lombo exposto, desfalecido e ser conduzido como cativo e deportado, para que você entenda que a tua esperança de escapar não deveria estar, ó. Como poderemos ter esperança de escapar? A tua esperança de escapar, de ser resgatado, não devia estar em pessoas, mas no Senhor. Eita Deus, hoje tá, hein? Aliás, hoje não, né? Isaías todinho. Bora! Que horas são? Tenho tempo? Tenho tempo, Senhor? Tenho tempo, né, paizinho? Bora. 21. Não é pra ir? Não é pra ir? Não é pra ir, tá bom. Não é pra ir. Amém. Tá bom. Pra reverberar o que foi falado. Ok. Ok. Não é pra ir. 21. Amanhã a gente fala 21. Pensemos no que foi falado. Deixemos reverberar o que foi falado. Porque não é da vontade do Senhor que o que foi falado não seja consumido, absorvido, entendido. Eu vou fazer assim, eu vou ler o que eu li, o 19 e o 20, na outra versão. E aí, para reforçar o que foi falado. E se vier mais alguma coisa que ele quiser reforçar, ele reforça e a gente encerra. Essa é a profecia sobre o Egito. Vejam, Adonai está cavalgando sobre uma nuvem veloz, a caminho do Egito. Diante dele, os ídolos do Egito tremem. A coragem dos egípcios se esvai dentro deles. E incitarei o Egito contra o Egito. Irmão lutará contra irmão. Amigo contra amigo, cidade contra cidade, reino contra reino. A coragem do Egito vazará de seu interior. Reduzirei seu conselho à confusão. Eles consultarão ídolos e médiuns, fantasmas e espíritos.
Entregarei os egípcios a um senhor cruel, um rei severo os governará. Diz o Senhor Adonai de Savaote, Senhor dos Exércitos. Oh, caramba, por que eu... A água vazará do mar, o rio será drenado, os rios ficarão enlameados, os canais do Nilo do Egito encolherão e secarão, as canas e os juncos murcharão, as plantas aquáticas nos bancos do Nilo e tudo que foi semeado próximo a ele secarão, serão soprados pelo vento, não existirão mais. Os pescadores também lamentarão, todos os que lançam os olhos no Nilo prantearão, os que trabalham com o ninho ficarão desesperados, com os tecelões de algodão branco, os fiandeiros serão esmagados, os trabalhadores contratados serão abatidos. Ou seja, todos serão atingidos. Os príncipes de Soan são tolos rematados, os conselheiros mais sábios do faraó dão conselhos estúpidos. Como vocês podem dizer ao faraó, sou sábio, descendo dos reis da antiguidade? Onde estão os seus sábios? Que eles digam, para que todos possam saber, que Adonai de Savaot planejou contra o Egito. Os príncipes de Soan foram enganados. Os príncipes de Nof foram ludibriados. Os chefes dos clãs egípcios os desencaminharam. Adonai confundiu-lhes a mente com um espírito distorcedor do juízo, para que fizessem o Egito cambalear em tudo o que realizasse, como um bêbado cambaleando em seu vômito. Ninguém no Egito saberá o que fazer, nem a cabeça, nem a cauda, nem a alta folhagem da palmeira, nem a cana baixa. Naquele dia, o Egito será como a mulher que treme de medo, pois Adonai de Savaote agitará seu pulso diante dele. Apenas a menção da terra de Judá, aos egípcios os deixará em pânico, eles ficarão com medo por causa do que Adonai de Savaote planejou para eles. Naquele dia, ou seja, depois de tudo isso, 5 cidades da terra do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade a Adonai de Savaote. Uma delas será chamada Cidade da Destruição. Naquele dia haverá um altar dedicado a Adonai no meio da terra do Egito, bem como uma coluna para Adonai em sua fronteira. Isso será um sinal e testemunho para Adonai de Savaote na terra do Egito, quando clamarem a Adonai por socorro, por causa dos opressores, ele lhes enviará um salvador para defendê-lo e resgatá-los. Adonai se fará conhecido ao Egito. Naquele dia os egípcios conhecerão Adonai. Eles o adorarão com sacrifício e ofertas. Farão votos a Adonai e os cumprirão. Ou seja, adorarão ao Senhor de todas as formas, não pela metade. Contudo, Adonai ferirá o Egito, o ferirá e curará para que voltem-se para Adonai. Ele ouvirá suas orações e os curará. Naquele dia haverá uma estrada do Egito até a Síria virá ao Egito e o Egito irá à Síria e o Egito adorará com a Síria. Naquele dia Israel será o terceiro elemento, com o Egito e a Síria uma bênção na terra, pois Adonai de Savaot o abençoou. Bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, a obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. No ano em que Sargon, o rei da Síria, enviou seu comandante em chefe para atacar Asdod, ele a capturou. Nesse tempo, Adonai disse por intermédio de Isaías: vá e desamarre o pano de saco da cintura e tire as sandálias dos pés. Então ele o fez, passando a andar sem roupas e descalço. Com o tempo, Adonai disse: como meu servo Isaías está andando sem roupas e descalço há 3 anos, em sinal e agouro contra o Egito e a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os cativos do Egito e os exilados da Etiópia, jovens e velhos, sem roupas e descalços, com as nádegas expostas para a vergonha do Egito. Eles ficarão desanimados e envergonhados por causa da Etiópia, sua esperança, e do Egito, seu orgulho.
Naquele dia, o povo que vive ao longo desta costa dirá: olhem o que aconteceu ao povo, a quem recorremos por socorro, esperando que nos resgatassem do rei da Síria. Como escaparemos agora? Percebam que o Senhor tem uma forma de agir, que não é uma forma que nos agrada, que não é uma forma tranquila, que não é uma forma que faz denguinho em nós, que faz fofurinha do papai vir cá. Não é assim que funciona. O Senhor tem uma forma, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia, mas o Senhor é justo e o Senhor tem uma forma de agir que, se preciso for, Ele te deixa totalmente sem chão. Se preciso for, Ele faz que tudo que você buscou de errado tenha consequência para que você se volte a Ele. Se preciso for, Ele pega toda a sua esperança, seu consolo, sua expectativa e quebra, e frustra, e tira, para que você olhe e fale: eu só tenho ao Senhor. Portanto, meus amados, de forma individual e de forma coletiva, como igreja do Senhor e nação brasileira, busquem ao Senhor de todo o coração, se lamentem verdadeiramente por terem recorrido a coisas que não agradam o coração do Senhor, por terem colocado as vossas expectativas em homens, governos, políticos, pastores, placas denominacionais, por terem colocado as vossas expectativas em ídolos, em santos, em imagens, em coaches, em médiums, em espíritos, por terem colocado a vossa esperança em sua sabedoria, conhecimento, entendimento das coisas, em si mesmos, no seu dinheiro, no seu trabalho, na sua profissão. Arrependam-se, as trombetas estão tocando, o chofar está tocando. A hora que vier o Yom Kippur espiritual, o dia do juízo, não vai ter mais escapatória. Arrependam-se, porque enquanto o chofar está tocando, há tempo de arrependimento, e até o Egito pode ser chamado de meu povo. Agora, depois do dia do juízo, o Senhor está falou há um mês atrás, e eu falei aqui para quem está assistindo a live, que o tempo da misericórdia está acabando. Ouçam o Senhor, se arrependam de todo o coração, assistam a live da pregação se você não assistiu, porque não basta se arrepender se não fizer todo o processo. E eu expliquei lá passo a passo qual é o processo. Porque se você só diz que se arrependeu e não faz todo o processo, isso não é um arrependimento genuíno. Apareceu aqui, ó. Se arrependeram, construíram um altar, ofereceram sacrifícios. Nós já temos o sacrifício, que é Yeshua. Como é que a gente acessa isso? Yeshua deu um mapinha. Adonai nos deu um mapa através da sua lei, das ofertas e das festas. Falei tudo isso na pregação. E Yeshua veio e deu um mapinha quando ele contou a história do filho pródigo. Existe um caminho de retorno.
ouçam o Senhor, assistam a pregação e deixem o Senhor falar com vocês de forma individual e coletiva. Um arrependimento genuíno da sua vida e de você como igreja e como nação. Da sua perspectiva de igreja e nação. Certo? É isso. Vamos lá. Pai, graças te damos, Senhor, te louvamos, te agradecemos mais uma vez pela tua generosidade, pela tua misericórdia, pela tua bondade sobre nós. Por não desistir, Senhor, de nós. Por continuar falando, Senhor, de todas as formas possíveis, Pai. Nos avisando, Senhor, de todas as formas possíveis, Pai. Sobre o que o Senhor está fazendo, sobre o tempo no qual estamos. Nos alertando, Senhor, de que a porta da arca vai fechar, Senhor. Indo atrás de nós de todas as formas possíveis e inimagináveis, Senhor. Obrigada, Senhor, por este alerta, Senhor, que o Senhor mais uma vez nos deu durante esta leitura. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa mente, entender por completo aquilo que o Senhor quis falar com cada um de nós, de forma individual e de forma coletiva, como nação brasileira e como igreja do Senhor. Que a semente que foi lançada aqui não seja roubada. Que nós possamos absorver completamente o que o Senhor nos orientou e cumprir a tua vontade em obediência, Senhor. Buscar a ti, Pai, enquanto nós podemos te achar, Senhor, enquanto o Senhor está no campo, enquanto o Senhor está nos perguntando, como perguntou para Adão e Eva, aonde vocês estão? Que nós possamos responder a tua pergunta, Senhor, e nos achegarmos a ti, Senhor, com o coração quebrantado, rendidos a ti, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, te agradecemos mais uma vez, obrigada. Por mais que passássemos o resto do dia inteiro te agradecendo, seria pouco perto do tamanho da tua bondade e do teu amor leal. Que nós possamos corresponder a esse amor. Que nós possamos corresponder a esse amor. Respondendo o teu chamado. Respondendo ao som do chofar que está sendo tocado. Arrependidos, constrangidos, posicionados. Capacita-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo, a respondermos da forma correta ao teu chamado. Nos responsabilizando e nos dispondo a consertarmos, repararmos, fazermos diferente. Em nome de Yeshua, eu te agradeço mais uma vez, te peço, sê conosco, nos capacita, Pai. Não permita que nada do que o Senhor lançou sobre nós como solos, nada, nem semente nenhuma, nada do que o Senhor colocou em nós seja roubado. Que nós possamos avançar cada dia mais em ti e contigo. Em nome de Yeshua Hamashi, amém. Amém. Amanhã a gente começa o capítulo 21, tá? Mesmo horário, meio-dia, horário do almoço. Abraços, a live vai ficar gravada. E vocês, por favor, curtam, comentem alguma coisa, para que haja um engajamento, certo? Não adianta eu fazer minha parte e vocês não fazerem a de vocês. Comentem, compartilhem, curtam, certo? Para que o Insta entenda que é um conteúdo bom e compartilhe e mais pessoas sejam alcançadas até os confins da terra, como é da vontade do Senhor, certo? Abraço, meus queridos. Shalom.